Olá, nós estamos nesse ambiente maravilhoso que é o Catamarã aqui no Recife. Confira o que vai acontecer no programa Vida Saudável de hoje. No programa Vida Saudável de hoje nós vamos falar de infertilidade, tanto nos homens como nas mulheres. Quem vai tratar desse assunto é a médica Altina Castelo Branco. Tem também uma entrevista super interessante com o ortopedista Rodrigo Castro. Ele vai falar sobre as doenças e cirurgia na coluna. Tudo isso e muito mais você confere agora. O programa Vida Saudável está no ar. E nós começamos o programa Vida Saudável falando sobre infertilidade. Quando as mulheres devem se preocupar? Quando procurar uma profissional ou um profissional na área médica? Quem vai falar sobre esse assunto é a doutora Altina Castelo Branco. Muito obrigado pela presença da senhora aqui conosco. É um prazer estar aqui na Vida Saudável conversando sobre esse tema tão interessante, né, doutora? Isso mesmo. Então, quando as pessoas devem se preocupar, não engravidam, devem procurar um profissional de saúde, um médico? O alerta, que até o alerta da Organização Mundial de Saúde, é um casal que vem tendo relações sexuais normais e sem nenhum método de evitar filho, de contracepção. Se ele não usa pílula, camisinha e está há um ano tendo relações desprotegidas e não engravida, esse casal deve investigar. Agora, isso é pensando na sociedade há 10 anos, 20 anos atrás, que começava a tentar engravidar aos 20, 30 anos. Como hoje, muitas vezes o casal está deixando para tentar um filho aos 35, às vezes 40 anos, a gente diz que se ela está com 35 e já está tentando há mais de 6 meses, era bom ela já começar a procurar um especialista em reprodução e investigar, porque ela já não tem tanto tempo. A de 40, mais ainda, tentou 3, 4 meses, não conseguiu, que vá investigar. Não quer dizer que ela vai precisar de um tratamento, mas tem que investigar. O que passa na cabeça da mulher, doutora? Qual é o perfil desses pacientes que chegam para a senhora? Buscam justamente isso, quer dizer, eu preciso engravidar, eu não estou conseguindo. E essa questão também da cabeça é um fator para que não se engravida ou não tem nada a ver isso? Tem, eu gosto de dizer que corpo e mente funcionam juntos. Então, quando a gente está mais estressado, é claro que a gente gripa mais, fica mais fraco, então isso influencia. Mas assim, eu fico muito cuidado, porque o casal, quem mais quer engravidar, acaba virando o culpado de não conseguir. E isso acaba gerando mais estresse. Então assim, eu digo que quando esse casal liberou, ele nunca imaginou que ia ter problema. E se ele está há mais de 6 meses tentando e não consegue, não é possível que ele está há 6 meses estressado. Não tem, né? Seria um problema mesmo, né? Não é? Aí seria, a partir daí, começar a investigar. Sim. Que tem uma investigação básica. Como que seria, até para a gente chegar não nesse é? tema? Pensar. Então, o que eu poderia dizer assim? Não é só a cabeça, não é só psicológico, não é só estresse. Eu tenho realmente algum problema. Então, no homem seria o espermograma, que é um exame simples, ele vai no laboratório convencional e faz a análise do líquido seminal. E ali a gente vai ver se tem quantidade de espermatozoides, uma mobilidade, porque esses espermatozoides na relação eles têm que nadar e chegar na trompa, e a forma deles. Então, através dessa análise, a gente já sabe se tem um problema ou não. Continuando no homem, muitas vezes o homem pergunta assim, e varicocele? Na realidade, se o espermograma está bom, mesmo que ele tenha varizes no testículo, que a varicocele não está prejudicando. Então, o que eu preciso é ter no homem um espermograma normal. Na mulher. Na mulher, a gente precisa que ela tenha um ciclo menstrual regular. Se ela está ovulando todo mês, ela tem uma ciclicidade, vai estar menstruando a cada 26, 28, e aí eu vou ter problemas hormonais que afetam essa ovulação, mas normalmente ela vai ter ciclos irregulares, como mulheres com ovários policísticos, mulheres com distúrbio na tireoide, na prolactina, que afeta na ovulação. Ou as trompas, que vão estar ruins. E normalmente o que causa isso são endometriose, infecções ginecológicas que podem afetar nas trompas ou no útero um pólipo. E aí, exames que eu preciso para detectar a causa nela. Exames hormonais, ultrassom endovaginal e um exame chamado histerosalpingografia. É um palavrão. É difícilzinho, né? É um nome complicado, quer dizer, histero é útero, salpingo é trompa, grafia é o desenho, é um líquido, um exame de raio-x com contraste que vai olhar o útero e a trompa para ver se está tudo ok. Doutora Altina, as pessoas imaginam que
eu quero ter um filho, posso escolher o sexo, eu posso escolher de que forma ele vai nascer. Bem, não é por aí, existe uma ética nisso tudo, né? O que é possível hoje fazer? Hoje é possível fazer a análise do cromossomo do embrião. O que quer dizer isso? É ver o nosso DNA, que são nossos 23 cromossomos e que é feito para quê? Para ver doenças, por exemplo, um Down, que é o nosso DNA, ele tem que ter 23 cromossomos impar, que dá os 46. Então, se eu tenho um cromossomo a mais ou um a menos, chama trissomia ou monossomia. O Down é a trissomia do 21. Então, fazendo isso, eu tenho como ver se aquele embrião teria uma doença, como Edwards, Patau, Down, que são doenças que às vezes vai ter muita limitação à saúde dessa criança e evitar de colocar esse embrião no útero. Outras doenças que não são ver o cromossomo a mais, mas ver doenças gênicas como o autismo, até hoje a gente ainda não identifica. Então, tem outras doenças gênicas como Coreia de Huntington, que são doenças que têm um histórico familiar de, por exemplo, retinopatia pigmentar, que vai perdendo a visão ao longo da vida, que eu tenho como evitar, porque eu vou fazer o estudo na família, saber qual é o gene responsável e evitar. Nisso a gente vê também, quando faz o cromossomo, vê o sexo. Mas a ideia não é para ver sexo, é para ver doenças cromossômicas, e tem doenças cromossômicas como a hemofilia, que é ligada ao X. E aí eu vou evitar o embrião doente. Doutora Altina, para a gente finalizar, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para as mulheres, né? É sobre essa perspectiva, quer dizer, hoje é possível, hoje a medicina evoluiu tanto, né? E é possível que essa mulher possa engravidar de uma forma saudável, buscando o profissional adequado, o médico, né? E gostaria que a senhora também deixasse as suas redes sociais, que as pessoas pudessem lhe acompanhar. Tá, eu acho que a mensagem é prevenção. Então, apesar da medicina evoluir, ela ainda tem seus limites, e aí fazer essa avaliação da reserva é importante. Por quê? Porque se o problema é hormonal, a gente tem como controlar, se o problema é nas trompas, tem como resolver, mas a gente precisa que ela ainda tenha um bom estoque de óvulos, mesmo se for para fazer um tratamento mais simples ou mais complexo, que isso vai dar um otimismo para a gravidez, para o sucesso. E se ela vê que esse estoque está diminuindo, ou ela engravida logo, ou ela congela. Essa seria a minha dica. E onde achar a doutora Altina? Na clínica Arte Fértil, nós temos o Instagram, o Face da Arte Fértil, e o consultório fica no Parnamirim. Doutora Altina, muito obrigado pela presença da senhora e esperamos que a senhora volte mais vezes aqui ao programa. Foi um prazer com essa conversa. E agora você vai ficar com dicas super interessantes com a nossa Ju Mangabeira. Hoje estamos aqui continuando o nosso bate-papo com a nutricionista Larissa Mello sobre compulsão alimentar, o comportamento alimentar fora de controle. Larissa, existem dicas gerais para quem é diagnosticado com compulsão alimentar? Sim, além de fugir daquelas dietas restritivas, né, que a gente sabe que não é o ideal na questão da compulsão, então tentar se alimentar com calma também, mastigar bem os alimentos. E quando a gente mastiga bem os alimentos, a gente consegue entender que a gente está mais saciado, né? Então tentar se alimentar também com atenção plena à comida. Então, evitar se alimentar em ambientes barulhentos, tentar se desligar um pouco de celular e de televisão no momento da refeição também. Fala-se muito em alimentos específicos que ajudam nesse caso, é verdade? Sim, além dos alimentos, né, ricos em triptofano, que promove aquela questão do bem-estar mesmo, os alimentos como banana, oleaginosas, e também os alimentos ricos em fibras, né, que promovem a questão da saciedade. Então, os alimentos como aveia, chia, linhaça ajudam bastante nessa questão. Se algum alimento costuma desencadear na gente a compulsão, a gente deve evitá-los? Não evitar totalmente, né? Porque a gente sabe que a restrição ela não é bem-vinda. Mas assim, se você tem episódios de compulsão e ainda não aprendeu a se alimentar diante desse alimento que você tem, digamos que um fraco, então não é ter grandes quantidades desse alimento em casa, né? Então, se, por exemplo, no episódio de compulsão, você consome bastante chocolate, então o ideal não é você ter 2, 3 barras de chocolate em casa, né? Então tenha realmente aquela quantidade que o profissional, que o nutricionista recomendou, para você comer realmente com moderação. Então, quando a gente está fazendo dieta, a gente não deve restringir totalmente aqueles alimentos que a gente gosta mais, né? Não mesmo.
Claro que se o alimento ele não for realmente saudável, não for nutritivo, ele não deve ser consumido em excesso, mas somente com moderação. No programa anterior você comentou da importância da reeducação alimentar nesse processo de superação, né, da compulsão alimentar. Como é que funciona especificamente, nesse caso, uma reeducação alimentar? Sim, pronto. A reeducação alimentar, ela trabalha realmente essa questão do equilíbrio, né? Não da questão de alimentos proibidos ou permitidos. A gente trabalha modificando o hábito alimentar do paciente. Então, é realmente criar um novo estilo de vida. É diferente de dieta, né? Que dieta ela tem prazo para começar e um prazo para terminar. E na reeducação, não. A reeducação alimentar é realmente um estilo de vida. É para a vida toda, né? Isso. Muito obrigada, viu, Larissa, pelas dicas, pelos esclarecimentos. Você está sempre convidada a retornar aqui ao programa. Obrigada. Obrigada pelo convite. E no próximo bloco você vai acompanhar uma entrevista sobre doenças e cirurgia na coluna com o Dr. Rodrigo de Castro. É imperdível, tá? O programa volta já. E o programa Vida Saudável está de volta e agora nós vamos falar de tratamentos, né, de doenças na coluna e cirurgia. Quem vai falar conosco é o ortopedista, o Dr. Rodrigo Castro. Obrigado pela presença do senhor aqui conosco, doutor. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Quais seriam as doenças mais comuns na coluna? O que seria hoje que as pessoas mais procuram o senhor no consultório? Na sua grande maioria, digamos assim, 80% dos casos estão relacionados à ocorrência de hérnia de disco e artrose da coluna, que é o envelhecimento, o que causa dor. Então, basicamente, a dor nas costas, irradiando para a perna, a famosa ciática. Esse é o grande carro-chefe da coluna, da cirurgia de coluna e do consultório do cirurgião de coluna. Entretanto, também existem as cirurgias relacionadas principalmente a deformidades. Certo. Entre elas a escoliose, que é aquela curvatura em S com a deformidade nas costas, que a criança fica com o ombro desnivelado, os quadris e a cintura desnivelada, assimétrica, e que também pode causar a necessidade, tanto do ponto de vista estética como por dor, em relação à necessidade cirúrgica. E é uma doença que hoje esse índice está muito alto, as pessoas têm cada vez mais esse tipo de doença, doutor? Como é que está? A escoliose em si, a incidência dela não muda ao longo do tempo. Ela acomete aproximadamente 8 a 10% das crianças e adolescentes. Entretanto, a necessidade cirúrgica só se faz em torno de 1% dos casos. O resto é tratamento convencional. Normalmente, ou não precisa de um tratamento específico, ou o tratamento é convencional com colete. Já no caso de uma cirurgia relacionada à hérnia de disco, aí a gente observa que a hérnia é associada ao envelhecimento. Então, quando a gente fala em artrose, hérnia e envelhecimento, a gente está falando de uma população em que envelhece no Brasil, por exemplo, 4 vezes mais rápido que a taxa de natalidade. Então, a gente tem hoje uma crescente necessidade de um tratamento cirúrgico relacionado à dor da coluna e à melhoria da qualidade de vida. Como se deve se prevenir para evitar justamente, ou não tem prevenção? A pessoa já vai ter uma probabilidade maior de ter hérnia de disco? Eu costumo comparar a exposição da pele ao sol. Hoje se sabe muito bem que se expor ao sol aumenta a chance de risco de câncer de pele e o envelhecimento precoce da pele. Da mesma forma, o disco da coluna ele é um amortecedor. Então, à medida que você se é exposto a muito tempo sentado, a muito tempo em pé, a um impacto repetitivo, a uma carga ficando agachado, como um pedreiro, um pintor, alguém que trabalhe com peso nas costas, ou mesmo um médico ou um advogado que passe um dia sentado sem se locomover muito, o disco ele deixa de ter uma nutrição adequada. Então as células que estão ali dentro, dependendo da movimentação repetitiva, uma vez que não acontece ou é excessivo esse movimento, acaba por envelhecer a célula mais rápida. Consequentemente, a hidratação desse disco diminui e acaba por evoluir para a fragilidade e a ruptura que é a hérnia. E o que o senhor recomendaria a essas pessoas? Ficar um pouquinho em pé, passar um tempo? Normalmente, dois fatores são primordiais. Postura. Postura se refere não apenas à posição sentada, mas à ergonomia do trabalho, à posição que a pessoa fica em pé. E mesmo numa boa posição, se recomenda a cada 40 minutos a pessoa varie de posição. Mesmo estando sentado sem dor, como preventivo, ela se levante, ande um pouco, vá beber uma água, vá ao sanitário para se locomover. O segundo fator que é fundamental é que a coluna ela é estabilizada pela musculatura, tanto a musculatura abdominal como a musculatura das costas. Então,
preservar essa musculatura ao longo do envelhecimento é essencial. E isso começa aproximadamente aos 30, 35 anos. O exercício físico hoje é recomendado também para evitar isso, um desgaste maior na coluna. Como é que a pessoa deve se proteger? Quando a gente fala em exercício, muita gente acha que é caminhar ou correr. Isso é um erro básico. Tá? O que o músculo está precisando, o corpo está precisando, é que a musculatura seja preservada. Isso quer dizer hipertrofia, aumento da massa muscular ou pelo menos sua manutenção. Então o que a gente se refere é mais a frequentar uma academia, que é um exercício de baixo impacto e que vai trabalhar direcionado alguns músculos que são importantes para a coluna. Pilates, por exemplo? Pilates é uma das formas que a gente pode conseguir isso. Normalmente eu sugiro 3 formas diferentes: hidroginástica, pilates ou musculação. A hidroginástica é para aquelas pessoas mais idosas que estão sem conseguir fazer nenhum tipo de exercício ou risco de queda. O pilates para quem não gosta muito da musculação e do ambiente de academia. Mas idealmente, realmente, a academia ela se torna uma forma mais fácil, prática e barata da pessoa frequentar um exercício regular. A gente vê aí pacientes com muita dor, né? Quando sugerir uma cirurgia, doutor? A cirurgia ela fica reservada para os pacientes que, apesar de estar tentando um tratamento conservador com RPG, com remédio, controlando o peso, musculação, eles sempre continuam apresentando dor. Então, basicamente, o conceito é qualidade de vida. Tem paciente que vai dizer assim: doutor, olha, eu não consigo fazer uma caminhada porque me dói. E tem outro que vai dizer: doutor, eu consigo correr, mas não na performance que eu queria. Então, a qualidade de vida vai depender da percepção de cada um e a gente vai trabalhar de uma forma individualizada até onde cada um consegue aguentar, e a partir daquele momento que a pessoa não se sente mais confortável em viver daquele jeito, é que a cirurgia fica melhor indicada. Se falava antigamente sobre o risco de uma cirurgia de hérnia e tal. Hoje a medicina, a gente estava até comentando aqui, até evoluiu bastante, né? Como é que está hoje esse tipo de cirurgia, doutor? Na verdade, sempre se criou um mito em torno da cirurgia de coluna que não é real. Tá? Quando a pessoa leva um tiro na coluna, a pessoa sofre um acidente de carro e quebra a coluna, ele corre um risco real de uma paralisia devido ao grau de energia que rompeu a coluna e a medula. Entretanto, falar em uma cirurgia é de uma forma delicada abordar a coluna, mas sem esse risco exagerado. Existe a diferença entre a pessoa considerar risco e segurança. Risco, qualquer cirurgia de qualquer porte, por mais simples que seja, sempre vai ter um risco atrelado. Agora, uma cirurgia altamente segura. A ocorrência disso é exposta em literatura de uma forma escassa, não acontece no dia a dia. Então, eu posso dizer, ao longo aí de mais de 1000 procedimentos realizados ao longo de 15 anos, eu nunca presenciei uma ocorrência de uma paralisia, mas sei que existe na literatura a descrição de tal fenômeno. Como é o pós-operatório da cirurgia de coluna? É outra coisa interessante. As pessoas imaginam que vão passar meses em cima de uma cama, que vai usar colar, engessado. Não existe nada disso mais hoje. Então isso é uma condição mais histórica do que dos dias atuais. O pós-operatório, muitas vezes a gente pode dar alta no mesmo dia. Na média, a gente põe o paciente para começar a caminhar no outro dia após a cirurgia, e com 48 horas vai para casa. Vai para casa andando, comendo, indo ao sanitário, tomando banho. Se precisar subir e descer a escada, consegue. Lógico, vai existir um desconforto nas costas pelo corte, mas que a maioria dos pacientes falam que entre 5 a 7 dias já nem remédio precisa mais usar. A partir disso, ele passa um período sedentário que se estende de 30 a 45 dias, não porque ele não consiga fazer as coisas, mas porque é o tempo mínimo que o corpo precisa para a cicatrização. Sim. Após esse período, o paciente ele pode ser exposto e deve a uma musculação, uma hidroginástica, um pilates para voltar a fortalecer essa musculatura. E o melhor sem dor, né? Sim, e é o melhor sem dor. Doutor, eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem para essas pessoas que ainda têm um certo receio, que ainda têm um certo medo. Deixasse essa mensagem, né, que as pessoas devem procurar o médico, não tem que ter medo. Deixar para depois que já está com muita dor é pior, né? Sim. O medo ele é um fenômeno que resulta da nossa imaginação. Às vezes com um componente real, às vezes com um componente mais imaginário. Então, a gente combate o medo com informação. A melhor coisa é se informe, vá a médicos, veja o que melhor bate com a sua necessidade. A partir daí, dependendo da qualidade de vida que você tenha, insista no tratamento conservador e se ele não der certo, não tenha medo. Existem hoje soluções adequadas para cada paciente e que pode fornecer uma melhoria na qualidade de vida. Quem quiser encontrar o Dr. Rodrigo Castro, como é que faz? Eu trabalho nas clínicas GOT, que é o Grupo de Ortopedia e Traumatologia. Existe uma sede atrás do Memorial São José, na Boa Vista, e uma sede em Piedade, no GOT Sul. E também tem suas redes sociais, né? Sim.
Como é que seria? O senhor lembra? Seria rodrigocastro@hotmail.com e no Facebook vocês também conseguem encontrar no Rodrigo Castro. Ok, doutor Rodrigo, muito obrigado pela entrevista do senhor. Esperamos revê-lo breve aí com mais informações sobre um assunto tão bacana, pertinente hoje em dia, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. E agora você fica com o quadro Saúde Mental hoje. Olá, eu sou o Carlos, presidente da Clínica Hospitalar Novo Nascer. E neste Saúde Mental hoje, nós vamos falar sobre a prevenção ao suicídio. Muita gente ainda não sabe, mas o suicídio é uma das 20 maiores causas de morte no mundo, afetando diretamente mais de 108 milhões de pessoas, entre amigos e familiares daquelas pessoas que acabam cometendo suicídio. E você sabe, existem alguns mitos que envolvem esse tema, como por exemplo, a pessoa que vai cometer suicídio, ela não avisa antes, ela não fala sobre o tema. Isso não é verdade. Muitas vezes as pessoas dão um sinal sobre isso, chegam a falar sobre suicídio, mas isso não é tão levado a sério, porque muitas vezes as famílias preferem não tocar no assunto. Mas é importante nós fazermos exatamente o oposto. Nós precisamos falar sobre isso para que aí sim possamos encontrar juntos uma saída. Um outro mito é achar que uma pessoa que tentou suicídio uma vez nunca mais voltará a tentar. É preciso que a pessoa continue em acompanhamento profissional, psiquiátrico, psicológico, para que ela possa manter sua vida sempre numa crescente de desenvolvimento, de modo positivo, que ela possa voltar a ver o sentido da vida e que ela possa ter todo o apoio para isso. É por isso que prevenir o suicídio é salvar vidas. E o programa Vida Saudável vai para um breve intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com dicas interessantes sobre saúde e bem-estar para você. Não saia daí. Falei que o intervalo era bem rapidinho. E agora você vai ficar com o quadro Saúde e Cidadania, em Caruaru. Os moradores do Alto do Moura foram beneficiados com os serviços da Unidade Móvel de Odontologia da Prefeitura de Caruaru. Procedimentos clínicos como limpeza nos dentes, prevenção às cáries, restauração, foram realizados em mais de 25 pacientes. Ação que agradou os moradores. Muito bom, só tenho que agradecer à prefeita por ela estar nos ajudando, porque nós aqui estávamos muito esquecidos, mas graças a Deus ela lembrou de mandar e eu queria que ela fizesse um favor para nós, não abandonasse nós, ficasse sempre mandando, porque isso que foi muito bom para toda a população daqui do residencial do Alto do Moura. O Odontomóvel está passando pelos bairros de Caruaru, uma ação de saúde que visa resgatar a autoestima e cidadania dos moradores da cidade. Estamos com a semana, de abordamento ao tratamento odontológico, onde a gente trouxe a unidade móvel aqui no residencial, para atender um público em geral, além dos escolares, e toda a população do residencial, onde estamos disponibilizando, tratamento restaurador, extração dentária, limpeza e outras ações de prevenção aqui, com uma média de mais de 100 atendimentos nessa semana. O programa Vida Saudável vai ficando por aqui. Quer manter contato com a nossa equipe? Anote aí o nosso WhatsApp. É o 81998555062. Ou se preferir, entre nas nossas redes sociais, @Vida Saudável na TV, @Vida Saudável na TV. O programa vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau!